Você sabia que Albert Einstein não ganhou o seu prêmio Nobel pela teoria da relatividade? Sabia disso? Ele ganhou o seu prêmio Nobel pelo efeito fotoelétrico. Que diabos é esse negócio de efeito fotoelétrico? É importante? Muito importante. Você não está sabendo o que é? Eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. Fica ligado! Olá, eu sou o Anderson, este é o canal Cientistas Legais. Neste vídeo vamos falar do efeito fotoelétrico. Caramba, o que é efeito fotoelétrico? Se liga no nome. Foto vem de fóton, luz. Elétrico vem de elétron, eletricidade. Beleza? Então esse efeito fotoelétrico foi descoberto pela primeira vez por Heinrich Hertz, que conseguiu montar um aparato experimental onde se observou o efeito fotoelétrico. Em que consiste esse efeito fotoelétrico? A luz incide numa placa metálica e ocorre a liberação de elétrons, ou seja, a onda eletromagnética, que é a luz, transporta energia, essa energia arranca os elétrons da placa metálica, produzindo assim um efeito fotoelétrico. Não um elétron qualquer, é um fotoelétron, um elétron que foi arrancado pela luz, entendeu? Aí tem várias considerações a ser feitas. Você pensando na luz como uma onda eletromagnética, você tem o pensamento clássico do século XIX, o pensamento do Hertz, o pensamento do Maxwell. Então, se eu aumento a intensidade da onda eletromagnética incidente, deveria aumentar proporcionalmente a quantidade de elétrons emitidos, ou seja, a corrente elétrica que surge a partir do efeito fotoelétrico. Mas isso não acontecia. Se eu emitia uma luz, por exemplo, uma luz da cor vermelha, o que acontecia? Nada. Nenhum elétron era emitido. Por mais que eu aumentasse a intensidade dessa luz vermelha, nenhum elétron era liberado pela placa metálica, o que era muito estranho. Agora, se eu incidisse uma luz, por exemplo, verde, os elétrons eram emitidos. Mas o segundo problema, se eu aumentasse a intensidade dessa luz verde, simplesmente aumentava a quantidade de elétrons, mas não aumentava a energia cinética, ou seja, a energia associada ao movimento de cada elétron. Não aumentava. Que interessante esse negócio. A teoria clássica da luz como uma onda eletromagnética não conseguia explicar corretamente o efeito fotoelétrico. Por quê? Primeira pergunta-chave. Por que, para frequências abaixo de um certo valor, nenhum elétron é liberado? Não importa a intensidade da energia que vai incidir ali. Por quê? Não tinha explicação. Segundo problema, mesmo os elétrons sendo liberados a partir de uma certa frequência, aumentando a intensidade, a energia dessa luz incidente, não aumentava a energia cinética dos elétrons que eram liberados da placa metálica. Simplesmente aumentava a quantidade de elétrons, mas não aumentava a intensidade, a velocidade, a energia cinética com que esses elétrons saíam. Saiam sempre com uma velocidade limite. Que estranho, não é? E esse problema perdurou na física por anos e anos e anos. Já estávamos no século XX, ano de 1905. E aí, Albert Einstein, um jovem físico que trabalhava no escritório de patentes, que ainda, quando publicou esse artigo, ele ainda não tinha conseguido ainda o seu doutorado, conseguiu alguns meses depois, por um outro artigo, que depois a gente comenta aí. Albert Einstein, nesse ano de 1905, que é considerado o ano miraculoso da física, onde Einstein publicou ao todo 5 trabalhos, e 3 deles de grande e imensa relevância, e outros 2 de grande relevância. Por isso que foi um ano porreta, olha aí. Então, no primeiro artigo que ele publicou em 1905, foi um artigo em que ele explica o efeito fotoelétrico. Vamos pegar a explicação do Einstein, se liga. Einstein considerou a quantização de energia para a luz e também considerou o princípio de conservação de energia, onde a energia do fóton é igual à energia mínima necessária para arrancar o elétron da superfície metálica, mais a energia cinética do próprio elétron. Assim, Einstein considerou
que a energia da luz incidente, a energia da onda eletromagnética incidente, era dividida em pacotinhos de energia, ou seja, múltiplos de uma constante, a constante de Planck, que Planck já havia descoberto em 1900, no seu trabalho que conseguiu explicar o problema da radiação de corpo negro. Diga-se de passagem, esse trabalho de Planck, que propôs a ideia de quantização de energia, energia existindo em quantidades discretas, ou seja, quantidades que são a constante de Planck vezes a frequência. A constante de Planck vale 6,26 vezes 10 elevado a menos 34 joules por segundo. Então, a energia existindo nesses pacotinhos delimitados, que ele chamou de quanto? Einstein chamou esses pacotinhos de energia da luz, ele chamou de fótons. Aí surgiu o nome fótons. Então, ele pegou essa ideia do Planck e corretamente aplicou ao problema do efeito fotoelétrico. Então, o gênio é o cara que vê o que ninguém vê, que o Einstein conseguiu fazer. O fóton tem que ter a energia suficiente para arrancar o elétron dali. O átomo só consegue absorver um fóton de cada vez, e cada fóton tem que ter energia suficiente. Se você tem a luz da cor vermelha, você vai ter a frequência da cor vermelha. Assim, aumentando a intensidade da luz, o que você está fazendo? Está aumentando a quantidade de fóton. Dessa forma, você tem cada fóton com a mesma energia. Grande sacação no Einstein. Por isso que, para arrancar o elétron, cada fóton tem que ter a energia suficiente. Pegaram a ideia? Então, esse fóton com a energia suficiente vai ser absorvido pelo átomo e arrancar um elétron. A energia suficientemente necessária para arrancar esse elétron é chamada de função trabalho. Além disso, o elétron sai com uma velocidade, ou seja, uma energia cinética. Então, se o fóton tem uma energia maior que a função trabalho, consegue arrancar o elétron. Se o fóton tem energia menor que a função trabalho, não consegue arrancar o elétron. E aí simplesmente nada acontece. Pegaram a ideia? Assim nós temos a equação que estamos vendo aí, do efeito fotoelétrico, onde nós temos a energia do fóton igual à função trabalho mais a energia cinética do elétron liberado. Normalmente a gente escreve essa equação dessa forma. A gente pega essa energia cinética, isola ela na equação, e aí você tem aqui a equação perfeitamente ajustada. Sabendo que a constante de Planck é uma constante, a função trabalho é uma constante, então nós temos aí o resultado que nos dá uma função linear, uma reta. E fazendo o experimento com várias ondas eletromagnéticas de cores diferentes, ou seja, de frequências diferentes, você consegue ver esse gráfico aí. E voilà! Bate certinho com os resultados experimentais. Então, vimos a energia cinética do elétron liberado no efeito fotoelétrico depende da constante de Planck vezes a frequência menos a função trabalho, que é a energia mínima necessária para arrancar um elétron da placa metálica. Isso depende do material, com a estrutura daquele material. Pegaram a ideia? E esse trabalho foi um dos primórdios da física quântica, o segundo trabalho de grande relevância sobre física quântica, que usou o resultado da quantização de energia, descoberto lá pelo Planck. Então Einstein foi um dos precursores da física quântica. Teoria que ele tanto combateu ao longo da vida. Tem até aquela frase célebre do Einstein, debatendo, discutindo com Bohr e Heisenberg, num congresso de física, ele retrucando os dois, diz: isso não é possível, Deus não joga dados. E Bohr responde: tanto joga dados quanto rouba no jogo. Olha aí. Por que ele disse isso? Porque as probabilidades não eram igualitárias. Pegou a ideia? Mas esse é assunto para um outro vídeo. Curtiu? Gostaram de saber como foi o trabalho do Einstein sobre o efeito fotoelétrico que lhe rendeu o seu prêmio Nobel de Física? Curtiu? Então,
se inscreva no canal, deixa seu like e tamo junto. Valeu!